Pessoal, a gente passou uma das piores noites aqui, né? Passou muito frio, muito frio. Aí eu não consegui esquentar. E tinha muito vento e não tinha como prender a barraca. Eu não vou contar mais pra vocês, porque eu tô muito zoado ainda. É bem isso, pessoal. Quando a gente está numa situação muito crítica, muito complicada, se eu não tenho energia para filmar, para captar, nada dessas coisas, cara. E essa era uma situação desse tipo. E realmente a gente não fez vídeo nenhum, não fez nada, não conseguiu mostrar com vídeo a história que aconteceu. Mas mesmo assim a gente vai tentar contar, porque mais ou menos quem está seguindo a série pode até ver o capítulo anterior. A Rafa falou bem assim: diz que desce um pouco ali a estrada, a gente vai apostar que vai achar uma coisa melhor, mas senão a gente só vai chegar na curvinha ali, senão a gente volta para acampar aqui. Cara, quando a gente passou o passo e começou a entrar no que a gente imaginou que ia ser uma descida, uma coisa que tivesse mais plano, nada, cara. A estrada virou a montanha assim e apareceu uma baita de uma montanha. E via a estrada subindo de novo, ela ficava plana um pouco e começava a subir de novo. E o pior é que já estava tudo na sombra, porque isso já era mais de 5 horas da tarde. Pelo menos lá naquele passo estava sol ainda, tinha um pouquinho de sol. E nesse pedaço que a gente estava entrando, a gente ia entrar completamente na sombra. Não é completamente, mas assim, é uma coisa até que eu senti poucas vezes na vida. Aterrorizado pela paisagem. Quem leu o Guidão da Liberdade lembra, eu pedi para acampar do lado de um sítio, a pessoa não deixou e tudo mais. Foi a mesma coisa, eu senti aterrorizado com aquilo. Porque não estava inteiro na sombra, mas estava vindo a sombra assim. E o frio aumentava conforme vinha a sombra. E a parte que já estava na sombra, parecia um monstro. Porque tinha uma cachoeira, uma água congelada assim, que parecia os dentes dele assim. É um negócio aterrorizante assim. Realmente, é a sensação de não querer ir para aquele lugar. Qualquer lugar é melhor do que entrar naquele buraco ali, né? A gente andou uns 500 metros ali, mas já viu que não ia dar. Dava para você perceber que ela continuava um pouquinho e já subia, mas subia íngreme. A gente completamente exausto. Tanto é que aconteceu uma coisa muito rara, que é a gente voltar. E conforme a gente foi voltando, já era final do dia, a sombra foi indo junto. E o frio aumentava exponencialmente, um negócio muito louco. Claro que era a nossa sensação térmica, porque ventava muito e a gente estava exausto. E quando a gente chegou naquele ponto para montar a barraca, a gente mais ou menos já sabia, porque já tinha olhado. Não tinha 1 milímetro de terra, era tudo laje. Quando você tem laje, pedra assim, eventualmente você tem pedra também para colocar, para segurar a barraca. Mas a barraca, primeiro, ela não fica bem montada e é muito mais complexo para você fazer isso aí. A gente começou a montar a barraca, mas eu falei, tá muito frio. E eu já estava, assim, eu estava pedalando forte, a gente estava suando. Então eu estava só com a calça, que é igual estar pelado naquela situação lá, né? Mas para mim estava fácil me aquecer o tórax. Então eu já coloquei essa blusa e coloquei mais um corta-vento. Então eu estava segurando a onda. Nesse ponto eu tinha chegado, estava razoavelmente, estava muito cansada, né? Mas eu estava me sentindo equilibrada, vamos dizer assim, né? E eu não coloquei a blusa, eu queria logo montar a barraca para entrar dentro e sair do vento. E aí, conforme a gente foi montando a barraca, eu tinha que segurar a barraca enquanto o Olinto ia amarrando, né? Porque o vento levaria. E eu fui ficando com frio. Se você não ficar segurando a barraca, o vento levava inteira. É. Então um segurava, o outro ia mais ou menos segurando. Chegou no ponto, eu falei, Rafa, entra dentro da barraca, porque senão ela vai entortar tudo, ela começa a arregaçar. E aí nessa hora eu consegui me estabilizar, porque eu estava perdendo o calor gradativamente, porque eu não estava bem protegida, né? E aí, dentro da barraca, eu consegui ficar mais estável, porque pelo menos eu saí do vento. E essa era a minha diferença. Eu estava mais protegido, porque para mim estava mais fácil colocar aquelas blusas. Para a Rafa estava mais escondido dentro do equipamento. Mas a calça, eu tinha que tirar a minha calça, colocar uma calça interna e pôr de volta. Então, eu estava morrendo de frio nas pernas, mas muito frio. E eu fui continuando montando a barraca. Primeiro você coloca ferragem, depois a parte interna, aí a Rafa entrou para segurar a barraca. Eu fiquei deitada, esticada assim dentro da barraca. Aí eu podia procurar uma pedra e tudo mais. Aí eu coloquei o sobreteto e fui amarrando, né?
com cuidado e tal. Aí você coloca várias pedras para segurar os extensores. Só que ela não fica bem montada. Principalmente essa barraca. Ela é muito boa, muito resistente para vento, mas tem os 4 pontos onde estão as arestas ali, que é muito importante você fixar bem. E não tinha como fazer isso. Ela se mexia muito assim. E ela deitava. E o vento foi implacável. Quando eu terminei de montar a barraca, que eu coloquei a bicicleta, puxei as cordinhas assim, eu amarrei na bicicleta para segurar a barraca, eu estava com tanto frio, mas tanto frio, que eu já não conseguia me aquecer. E aí, isso é mais ou menos hipotermia. Eu tive algumas vezes na minha vida, algumas vezes. Mas essa foi de longe a pior. Porque quando você fica com hipotermia, você começa a tremer incontrolavelmente. Você começa a tremer assim, e tremia todo. E você sente muito frio, obviamente. Mesmo assim, a gente fez a comida, fez comida quente, e eu não parava de tremer, não parava de tremer. Tinha equipamento muito melhor do que da outra vez. Tava com esse saco de dormir e esse saco de dormir aqui. 2 sacos de dormir para cada um. E os 2 de pluma de ganso. Pelo equipamento, a gente não tinha problema de se aquecer, né? Só que não conseguiu se aquecer. E assim, e nem estava uma temperatura tão baixa. Não foi nem de longe a mais baixa da viagem. E não foi nem de longe a mais baixa que a gente já pegou. Mas, como eu sofri tanto com o frio, eu não conseguia mais me aquecer. Chegou uma hora que eu abracei o Olinto, porque normalmente é ele que me abraça para me esquentar, porque eu tenho mais dificuldade de regular a temperatura. E eu vi que ele estava realmente muito... Assim, tremia, né? Tremia. Eu falei, vou te abraçar aqui, porque eu já estava ficando estável, né? Eu já tinha conseguido colocar roupa, já tinha comido, já estava ficando equilibrada, né? E o Olinto lá. E eu continuei tremendo a noite inteira. Eu praticamente não dormi, por causa do barulho, o medo da barraca cair, eu ter que dar assistência, sei lá. A barraca vinha mais ou menos na nossa cabeça. Aquele barulho, assim, é amedrontador mesmo. Foi a pior noite de toda a viagem, com toda certeza. No outro dia estava lindo, mas o vento continuava brutal. Não tão ruim quanto antes. De manhã já estava tranquilo. Conforme o sol vinha, estava lindo, as nuvens lá embaixo e tudo mais. Mas aquele vento aterrorizante, eu continuava meio com frio ainda. Não tinha, assim, me tranquilizar. E a gente tinha que decidir o que fazer. Bom, aí a gente conversou como cada um estava se sentindo, né? O que a gente teria pela frente também como caminho, e decidiu que iria até o próximo ponto de água, que era a laguna, que seria então pegar essa subida que a gente tinha visto no outro dia e chegar até o alto dela, onde tem uma laguna e teria uma nascente, a gente podia pegar a água e ficar lá descansando. A teoria atrás dessa ideia é que, você está fazendo travessia, se você está cansado, você tem que descansar. Você é nômade, você está viajando, é o que você tem. Isso é normal. Então ia fazer um dia bem tranquilo para poder se recuperar. O problema é que a gente começou a caminhar, porque não tinha condição. Eu já estava me sentindo muito mal, como se eu tivesse com um super resfriado pesado. Quem viu o vídeo passado, viu que eu estava super animado, estava saudável e tudo mais. Então de um dia para o outro eu fiquei arrasado. A gente chegou na laguna. Acho que são 6 quilômetros, assim, era um pouco... Caminhando, duro. Praticamente. E a gente parou no meio para fazer café ainda. Chegou lá, tinha um lugar plano, tinha lugar para fincar a estaca, tinha pedra para dar segurança extra e tinha sol. Então a gente dentro da barraca ficava dentro do sol, quente. Mas quem disse que estava bem? Fiquei o dia inteiro dentro da barraca, né, Rafa? É verdade. E aí eu fui conseguir água, né? Mas você estava melhor, muito melhor que eu. Eu estava melhor, porque no fundo foi só uma noite mal dormida por causa do vento, no meu caso, né? Porque eu não tive tanta baixa de temperatura assim. E acho que a altitude estava pegando um pouco, mas você anda devagar. Então eu estava me sentindo mais ou menos bem, sim. Só que aí eu fui buscar água, decidi ir num lugar mais longe para pegar uma água melhor. Do outro lado da lagoa, onde chega a água para a lagoa. Quando eu voltei, eu já estava me sentindo muito cansada. Cansada? Nossa, a Rafa foi caindo. Aí ela não comeu, aí foi piorando. Porque aí começou a me dar dor de cabeça, e quando eu tenho dor de cabeça me dá enjoo. E aí eu sei que se eu comer, eu passo mal. Então eu comecei a tomar água assim de golinho pequeno. O Olinto já estava um pouco melhor. Vamos fazer a janta, tal. Eu não consegui comer direito e só fui piorando. Esse dia eu não comi. Aí no outro dia de manhã que eu fui tentar tomar café e aí eu vomitei até o almoço do outro dia. Não precisa entrar em detalhes, né, Rafa?
A gente dormiu num ponto alto, foi até a lagoa que era mais alto ainda, e tinha mais para fazer, não ia descer. O que vamos fazer, Rafa? A gente ia quase 4.400 metros de altitude ou mais. A gente não ia se aclimatar nessa situação. Então vamos pegar uma carona. A maior parte das pessoas já ia pegar uma carona até uma Huaca e terminar e continuar. Mas, essa era a parte que a gente mais queria fazer de bicicleta. Na verdade, era o nosso sonho de viagem fazer essa volta até o Mauaca. Era a principal parte. E essa é a parte que, sim, que a gente não conhecia, porque perto de uma Huaca a gente já conhecia, já tinha ido. Se você está com um problema de altitude, você tem que descer. Porque senão você nunca cura a altitude, você não vai se aclimatar desse jeito, né? Ficou aquela coisa assim de voltar para trás e eu ficava imaginando se ir para frente, a próxima cidade seria melhor do que aquela que a gente tinha parado. Não tinha cidade, Rafa. Tinha só um povoado. Um povoado lá, sabe Deus, né? E já era quase perto de uma Huaca. Na minha cabeça, né, delirante, eu imaginava que a gente podia ir e depois vou pegar uma carona para voltar no mesmo ponto e sair pedalando. Não era exatamente pegar uma carona para adiantar a viagem, mas era para sair daquele lugar. Mas a gente acabou voltando. Teoricamente é 20 km de descida, 26 km de descida, né? Mas quem diz, cara? Foi um suplício. Eu tinha que parar toda hora. Tinha que empurrar na descida. E outra, não passou nenhum carro que pudesse dar carona pra gente, nem para ir nem para voltar. Mais ou menos fez o que era certo. Acabou voltando para a cidade, voltando para a mesma pousada, para tentar então se recuperar e ver o que ia fazer. E conforme foi baixando, eu fui conseguindo tomar um pouco mais de água porque eu estava sem comer. Eu fiquei praticamente de estômago vazio. Como eu botei para fora, né? O almoço eu estava mais de 24 horas sem comer. O que é fatal, né? Você está precisando de energia para se recuperar. Fez tudo aquele esforço no dia anterior. Realmente, se ficasse naquele lugar era para ficar cada vez pior. Não teria como melhorar, né? E então, conforme foi descendo, eu fui conseguindo tomar um pouquinho mais de água. E chegou na cidade, aí eu comprei uma garrafa de suco e tomei inteira, né? Porque aí é o com açúcar, né? Vai direto na A gente low carb, imagina, tomando açúcar. Enquanto a gente estava descansando, se aclimatando, recuperando, a gente ficava conversando o que a gente fez de errado. A primeira coisa que a gente percebeu é que a gente olhou a estrada de uma forma mais ou menos... do jeito que queria, né? A gente subestimou um pouco a dificuldade, eu acho, né? As passagens de montanha, a gente ficou bastante preocupado onde teria água tal, e comida, mas a gente não fez um planejamento estratégico para se aclimatar na subida. A gente achou que já iria, né? Você fez um planejamento, mas você queria ver coisas. Esse que é o negócio. Quando você quer muito um objetivo, é perigoso você ficar cego. Quando eu fiz o planejamento lá dos 7 Passos Andinos, quem leu esse livro, viu lá o erro que eu cometi, um dos erros que eu cometi, que foi justamente, eu queria tanto passar várias vezes pela cordilheira que eu encontrava passo onde não tinha. Não tinha duana e acabei atravessando uma região que tinha campo minado. E eu não estava querendo isso, não esperava isso, não estava preparado para isso. Então isso aí é típico quando você está bastante focado. E a gente acabou que você não viu que não descia tanto e nem que não tinha plano. Que aquele relevo lá não ia favorecer a gente botar uma barraca, né? Eu queria que aquele lugar fosse bom para eu acampar e na verdade... nem tanto. Não era, né? E no fundo a gente estava, eu particularmente estava muito tranquilo. Porque, cara, eu enfrentei altitude várias vezes na minha vida. Primeiro lá nos Pirineus, lá, que a gente já contou a história quando estava caminhando pelos Pirineus. Mas depois eu fui para os Alpes. Pirineus foi 2.000, 2.100. Nos Alpes já 2.700. Aí fui para o Himalaia com 5.600. Depois eu fiz os 7 passos com um monte de passo. E nunca tive um problema de verdade com altitude. A Rafa também não. Os problemas que eu tive foram todos superados e eu realmente aprendi com eles. No Peru, por exemplo, eu percebi que eu não podia comer. Eu tinha que tomar algo com energia para eu continuar caminhando e que fosse de fácil digestão. Então, em Ladakh, eu pus à prova de novo essa teoria. Quando a gente chegou lá 5.600, foi assim, eu comia bem pouquinho mesmo, então bebia coisas com
com energia para poder desenvolver a pedalada sem ter que acionar minha digestão, vamos dizer assim. Então, mais ou menos a gente tinha experiência, na verdade a gente tem experiência de outras passagens de montanha, né? O contrário da experiência é ficar velho, né, cara? Você tem muita experiência, você está ficando mais velho. Aí vi uma coisa muito esquisita, cara, que é assim, será que eu não consigo mais fazer isso? Será que eu não vou mais conseguir fazer isso? E essa é uma dúvida que a gente tinha que resolver de um jeito ou de outro. A gente teve o apoio do nosso amigo, o Thiago, e ele falou, meu, isso não é mal de altitude. E eu acho que ele está certo mesmo. Eu acho que foi essa deficiência, esse frio que a gente passou, o corpo deixou o sistema imune de lado para aquecer, para se aquecer, para me manter vivo. Exatamente isso que ele falou. E o resto é resto. Depois a gente resolve o problema do resfriado, da gripe, do seja o que for. Mas de um dia para o outro eu fiquei super doente. E isso demora para corrigir. E mesmo assim eu tinha que encarar esse desafio de saber se eu já estou velho demais para isso ou não. Mas isso vocês vão ver no próximo vídeo, tá? Então fica ligado, se inscreve no canal se for o caso. E na verdade, se você quiser saber o que é isso aqui é o quarto que a gente tá hoje, sabe? E quem já seguiu outras séries nossas, série lá da Estrada Real, sabe por que esse colchão tá no chão. E eu vou mostrar. No fundo, olha só, ali ó, é a cama. Só que o colchão fica torto e a gente dorme mal. Então você tira a cama, põe o colchão no chão, o colchão fica novinho, né, Rafa? Quando fica o colchão bom, é meio zoado, velho, ou então colchão ruim mesmo, às vezes, ruim né? mesmo? Às vezes o colchão é maior que a cama, então ele fica torto, assim? Torto. Então a gente, quando dá, a gente faz isso, a gente coloca no chão que a gente fica bem mais confortável e se sente acampando também, né? Também, tá tudo acampando aqui, secando, arrumando. Então fica essa como uma dica de final de vídeo e no próximo vídeo a gente se encontra. Muito obrigado pela audiência. Tchau.